Bom, eu na verdade tenho um amor antigo pelo teatro de criança, de brincar, de faz de conta, né? E meus pais, quando eu já tinha 11, 12 anos, começaram a me levar no teatro. Então isso teve um papel muito importante em eu passar a gostar muito do teatro e lembro de alguns espetáculos que eu ia e aí eu fazia uma leitura do espetáculo que até nem meus pais faziam. Então eu falava, bom, acho que aqui eu tenho alguma coisa a ver com isso. E depois na adolescência, já no colegial, eu, como muitos jovens brasileiros, eu criei um grupo de teatro no primeiro colegial. Fizemos uma primeira montagem de uma peça infantil, O Boi e o Burro a Caminho de Belém, da Maria Clara Machado, que também é uma que todo mundo que faz teatro passa por isso. Eu fazia o boi. E depois, no segundo colegial, a gente fez uma montagem um pouco mais ousada, em que a gente pegou um texto que chamava O Homem, a Mulher e a Flor, que era uma colagem, mas aí a gente introduziu muitas coisas. Eu lembro que eu fazia um monólogo de um poema de um amigo meu, um poema longo, que eu segurava sozinho, assim, na cena. Aquilo tudo me marcou muito e eu, no terceiro colegial, já naquela arrogância da juventude, nós resolvemos fazer uma peça muito difícil da dramaturgia brasileira, que é A Morta, do Oswald de Andrade. Uma peça chama Ato Lírico em 3 quadros, é pouco montada, porque é muito obscura, muito enigmática. Então, mas a gente sentiu que ele era um desafio. O diretor, que era o professor desse grupo, que era o diretor, teve que viajar para fazer uma montagem itinerante e eu acabei assumindo o grupo. E aí foi uma loucura de um ano de trabalho, onde tinha muitas pessoas que depois se tornaram artistas importantes. A Lia Rodrigues, por exemplo, que hoje é uma das principais coreógrafas do mundo, brasileiras e mundiais. Tem um grupo lá na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Ela participava desse grupo. Eram mais ou menos uns 15 jovens como eu, que eu liderava e que nesse período todo, até mais ou menos até os meus 40 anos, eu tive dividido. Digamos, eu ganhava a minha vida profissional como jornalista e tinha esse, digamos, não chegava a ser um hobby, porque o teatro é uma coisa muito pesada, ele exige muito. Mas eu tinha essa segunda atividade e essa intenção de continuar trabalhando com o teatro, fazendo coisas esporádicas. Até que, em 1998, portanto há 25 anos atrás, houve um concurso nesse departamento, o Departamento de Artes Cênicas na USP, para a cadeira de História de Teoria. E eu tinha acabado meu doutorado nesse ínterim, eu fiz um mestrado e um doutorado na área de teatro, pode-se dizer, e aí eu entrei aqui para ser professor. Então foi aí que as coisas se unificaram, né? E aí eu costumo dizer que eu entrei com as 4 patas nessa vida de professor, de pesquisador, e aqui eu continuei, aí o teatro passou a ser o eixo da minha vida. Sim, na verdade isso nos traz para uma coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem, que quando tudo isso começou, ou quando isso tudo começou, antes que a gente tivesse consciência sobre o teatro, que o teatro existisse como um edifício, ou a própria experiência de assistir um espetáculo tivesse se configurado na história dos homens, o que havia era o rito, né? Havia as celebrações que eram religiosas, no sentido de que eram aqueles povos primitivos que tinham as suas crenças. De algum modo, em algumas tradições, por exemplo, na tradição africana, o candomblé até hoje é uma base de uma teatralidade, não deixa de ser uma teatralidade. Com os gregos, havia um culto, que era o culto mais popular na Grécia, como se fosse o candomblé ou a umbanda no Brasil, que era os mistérios de Eleusis, onde se cultivavam
onde se cultivava o deus Dionísio. Então, anualmente havia um momento em que se fazia um cortejo com mais de 3.000 pessoas, onde se matavam mais de 50 bois. Era um evento naquela comunidade de grandes proporções e, no começo, o que acontecia era simplesmente o cortejo, em que as pessoas iam dançando e cantando para essa celebração e que não havia ninguém assistindo, todo mundo era participante. Era como se fosse a situação, eu costumo dizer que é a situação que é quando você está num estádio de futebol e você está numa certa torcida e tem um gol. Naquele momento ninguém é de ninguém, todo mundo há uma dissolução do indivíduo e há uma espécie de sentimento coletivo físico mesmo, intenso, que acontece naqueles poucos segundos logo depois do gol. Ou isso também acontece no carnaval, eventualmente, conforme o carnaval, né? Não foi um carnaval tão contemplativo, se for um carnaval de bloco, às vezes acontece isso. Mas ali acontecia, e aí o que foi acontecendo? De repente, esses cortejos eles paravam e ficavam apresentando alguma coisa para alguém que estava vendo. É aí que nasce o teatro, porque aí funcionava, isso tinha um impacto, até que tem toda uma história, mas vão começar a construir espaços para que essas manifestações acontecessem, para que outros ficassem assistindo. E aí você tem todo um desenvolvimento, que é uma coisa que se desenvolve ao longo de séculos, até chegar nas formas mais sofisticadas da tragédia grega, em que alguns autores escreviam criavam uma estrutura dramática, em que atores iriam representar, sempre com muita comunicação com aquele público, porque na verdade as histórias que eles estavam contando nessas tragédias eram histórias que eram conhecidas já daquela cultura, tinham sido contadas nas narrativas do Homero 3 séculos antes. Então todo mundo conhecia, mas era como se apresentava que era a graça. Então chegava na época dos festivais, aí já os mesmos festivais dionisíacos que antes eram pura manifestação religiosa e festiva, se tornavam esse momento de assistir coisas. E aí tinha como se fosse um desfile de escola de samba, os juízes que julgavam quem foi a melhor tragédia, ganhavam prêmios, a comunidade é que bancava esse, tinha alguma pessoa mais rica que bancava os atores, enfim, a sociedade se organizava em função dessa festividade que era cíclica e que depois começou a se tornar muito popular e se espalhou e até chegar já no século IV a.C., já 100 anos depois desse apogeu da tragédia grega, já tinha se espalhado por todo o mundo antigo como uma prática. E aí surge o ator profissional, e aí que tudo isso acontece, né? Não, não foi a primeira. Na verdade, já desde o século XVI, XVII, quando surgem as primeiras. Porque o teatro medieval era um teatro ainda muito ligado ao rito, que era, primeiro ele começa na igreja, depois ele é expulso da igreja, porque começam a aprontar muito dentro da igreja, daí ele adquire fora da igreja, nas ruas, um caráter processional, que também tinha essa mesma coisa, caminhava, parava, apresentava, e começa a ficar mais profano aos poucos, mas ainda era um teatro muito integrado na vida daquela cidade medieval. Quando, digamos assim, o que seria o início do capitalismo, né, da época mercantil, das grandes trocas, das navegações, tudo isso que vai transfigurar o mundo, o que acontece é que algumas cidades italianas, por exemplo, você começa a ter, que era o centro do mundo, a Itália, Florença, a cidade mais rica daquele período, você começa a ter essa possibilidade de construir dramas mais próximos da vida das pessoas. Então, os acontecimentos amorosos, as traições, um certo humor que tem em tudo isso, começou a ir para a cena. Primeiro uma cena de rua, uma coisa que se chamava comédia dell'arte, que até hoje tem muita influência, que era feita com máscaras e que os atores praticamente pertenciam a uma família e eles
aprendiam, como no circo até hoje, aprendiam de pai para filho, técnicas de desempenho, eles já faziam ali, já tinham um certo saber sobre o que era ser ator. Quando surgem esses primeiros atores de rua, que depois vão para dentro do edifício teatral, e essas técnicas começam a ser discutidas, mas sempre havia uma discussão sobre a técnica. A grande revolução que o Stanislavski, que é esse ator e depois, vamos dizer, teórico da formação de atores, vai trazer, é que ele desenvolve uma metodologia que está associada ao projeto de teatro que ele tinha, que é o projeto do começo do século XX, que era um teatro naturalista. Qual era o projeto do teatro naturalista? Era o projeto de trazer para os espectadores a vida como ela é, como diria o Nelson Rodrigues. Então, aquilo teria que aparecer de uma maneira que eu, como espectador, acreditasse que aquela pessoa existia mesmo. Então, quanto mais eu tivesse a ilusão de que aquilo era real, mais forte seria o efeito daquela peça sobre mim. Para isso, eu precisava ter atores que conseguissem dominar a técnica de atuação para alcançar essa verossimilhança, alcançar essa credibilidade do espectador. Então, o Stanislavski é um pioneiro em desenvolver uma técnica para alcançar esse nível de credibilidade. Mas aí você vai ter várias derivações a partir dele, nos Estados Unidos, na França, e você vai ter rupturas com a tradição dele. O Brecht, por exemplo, vai querer alcançar um realismo que já não é esse realismo chapado, digamos, da ilusão da realidade. Ele vai ir contra isso, ele vai querer fazer com que o espectador tenha um estranhamento com o que está sendo apresentado para ele e, a partir daí, olhe criticamente para essa realidade que está sendo apresentada. E o próprio Stanislavski vai avançar, mas, de qualquer maneira, tem essa precedência, né, a tradição do Stanislavski, russa. Né? A gente chamar isso de machismo é um pouco anacrônico, porque na verdade era uma coisa extremamente arraigada naquela cultura, né? Provavelmente era uma cultura que tinha uma predominância, vamos dizer assim, patriarcal. Então, na cultura grega, as mulheres não votavam a princípio, as mulheres ficavam em casa, né? Então, olhando retrospectivamente, sim, era do nosso ponto de vista, era extremamente machista. Mas isso estava integrado naquela cultura e não era uma coisa que ninguém estranhasse. Né? A gente estranha hoje que a gente tem esses valores muito mais, vamos dizer, liberais, afilandou, né, digamos assim. Mas isso sobreviveu até na Inglaterra do século XVI. No tempo do Shakespeare também era assim. Também os atores faziam os papéis femininos porque não cabia às mulheres. Tanto que quando as mulheres começam a entrar em cena, há todo um preconceito contra isso, inclusive uma associação das atrizes com as prostitutas, o que era muito injusto. Isso sobreviveu no Brasil até o século XX. Até o século XX, ou vamos dizer já avançado no século XIX, século XX talvez um pouco forçando um pouco a barra, mas no começo do teatro brasileiro também a mulher, não que já não houvesse a mulher que subia a cena, porque o teatro português, que foi a base do nosso teatro, já tinha atrizes. Mas as atrizes eram mal vistas, né? Porque o teatro era uma atividade que não era exatamente bem vista, né? No sentido de para uma moça de família, digamos. Então, os direitos da mulher são dos direitos mais recentes na história da humanidade, né? A mulher até, e mais recentemente, talvez isso indica alguma coisa, com a pílula, por exemplo, anticoncepcional, em que a mulher se independe daquela canga de necessariamente, tendo uma relação sexual, se engravidar e passar a ter a condição de mãe, o que atrapalha muitas mulheres na sua vida profissional, ou as escraviza a uma condição específica. Eu acho que
a libertação da mulher é uma das grandes conquistas do século XX e continua sendo, porque ainda tem muito chão para andar, né? A gente vê como na justiça, como no Congresso Nacional, como a mulher está subrepresentada. Uma das áreas em que a mulher não está subrepresentada é no teatro. O teatro tem muito mais mulheres que homens, eu diria. Exatamente. O papel do ator, o ator é a matéria-prima do teatro, né? O teatro é um espaço, tempo preenchido por um ator. Aí esse ator pode ter, além do ator, pode ter a música, pode ter a cenografia, pode ter o figurino, mas se não tiver o ator, não tem teatro, né? Então o teatro é a alma, é a essência do teatro. E, nesse sentido, isso só acontece porque é a partir dessa experiência de um ser humano que se coloca à vista do outro que se estabelece o interesse desse outro, o espectador, por ele e pela história que ele tem para contar. Eu costumo dizer que o teatro começou, é um outro jeito de pensar na história do teatro, quando estavam todos em volta da fogueira, lá em tempos primitivos, né? Tinham passado o dia caçando, chegaram, foram comer aquilo que eles tinham caçado em volta da fogueira, e aí alguém levanta para contar a caçada. Ali que nasceu o teatro, ali tem alguém que chama a atenção para si e está contando uma história. E essa história, para ele contar essa história, ele vai ter que ter alguma virtude, alguma técnica, alguma capacidade. Tanto que tem pessoas que são bem. Não tem a famosa história do que sabe contar piada do que não sabe. Tem a pessoa que tem esse dom de contar a piada com muita graça e o que vai contar não lembra, esquece, conta tudo errado. Então, conforme se ele conta bem a piada, aquilo acontece, há uma comunicação, o público, quem está ouvindo a piada dá risada, acha bom, e se for um mau contador de piada, aquilo não vai ter efeito, a pessoa não vai nem se interessar, depois não vai nem lembrar. Então, o ator é esse canal mesmo, né? Ele é a fonte e o canal que leva a que alguém se interesse por aquilo e que aquilo seja compreendido, ou leve a uma emoção, ou a uma descontração, a uma felicidade, né? A felicidade do riso, né? Então, são esses efeitos que o teatro provoca que precisa desse agente fundamental que é o ator, né? Sim, de alguma maneira eu acho que sim, porque como tem essa origem lá atrás, né, que vem desse ato quase extremamente espiritual, que é alguém assumir um outro, ser um outro, e com esse gesto de assumir ser um outro, conseguir emocionar um terceiro que vai assisti-lo e fazer com que esse terceiro tenha uma experiência que vai modificar a vida dele ou que vai marcar a vida dele, é, é um ato muito espiritual, é um ato que está muito perto da experiência religiosa, né? Mas não só por isso, também porque qualquer ato artístico, né, o ato da pintura, o ato da escultura, o ato do canto, né, para que ele seja potente, para que ele seja realmente importante, ele tem que ser feito com amor, ele tem que ser feito com seriedade, ele tem que ser feito com a entrega absoluta. Então não tem meias palavras, né? Não dá para ser meia boca. Se você sobe num palco, ou se você vai pintar uma tela, ou se você vai fazer uma encenação, você precisa se jogar inteiro, né? Então não tem. Então nesse sentido é uma entrega que tem esse caráter espiritual muito forte e tem também essa energia no sentido mais físico do termo que precisa ser colocada ali. É um preço que você paga para alcançar a graça das musas, né? Que seriam aquelas que inspiram o artista e que fazem essa produção dele transcender o cotidiano, transcender o comum, o hábito, o que está ali todo dia, faz com que
a arte se torne alguma coisa mais interessante que a realidade, né? Assim, o que você vive, aí você, com a arte, você alcança talvez alguma coisa que depois é fugaz, que ela acaba, mas naquele momento você vê as coisas com mais clareza, com mais beleza, né? Sem dúvida. Esse é um tema bom para definir, inclusive, um pouco o teatro mais contemporâneo, porque já o Stanislavski, lá no começo do século XX, esse mestre russo, ele utilizava a improvisação para que o ator fosse, vamos dizer, se acostumando e treinando as ações do personagem fora do texto que ele ia ter que dizer. Ele ia criando circunstâncias, as circunstâncias que aquele personagem vivia na ficção da dramaturgia, elas eram experimentadas em improvisos. Então o improviso sempre esteve associado vamos dizer assim, ao processo de criação do ator e processo de criação dos espetáculos. Mas contemporaneamente isso se tornou mais intenso. Então, inclusive, tem toda uma tradição que começa no fim dos anos 1950, já nos inícios dos 1960, que é o happening, a performance, que são formas menos dramáticas de teatro, em que elas são completamente baseadas no improviso, quer dizer, não tem texto prévio, não tem alguma coisa para ser decorada, para ser depois repetida. Tem o improviso que sustenta aquela ação e que sustenta aquela cena. Então, a gente pode dizer que o improviso cresceu do teatro contemporâneo e se tornou a matéria-prima do teatro contemporâneo, né? Então é muito comum, por exemplo, hoje em dia você ter espetáculos em que os atores estão encarnando um personagem, mas volta e meia eles transcendem, transbordam desse personagem e deixam aparecer para o espectador partes que são totalmente dele, que são ele próprio, que já não é mais o personagem. E isso acontece improvisadamente durante o espetáculo. Então é um exemplo de como a improvisação se tornou mais importante ainda do que já era desde a época lá da comédia dell'arte, dos artistas italianos de rua que nós mencionamos. Ali eles não tinham texto, eles tinham uma estrutura de ações que estava ligada com esse, vamos dizer assim, essa tradição familiar que tinha criado aqueles, eles chamavam isso de canovaccio, era como se fosse um roteiro. E eles improvisavam em cima desse roteiro, né? Então a improvisação estava lá no começo. Se a gente voltar lá para o Dionísio, aquilo era por improviso também, porque não tinha texto nenhum, era só a farra de ficar dançando e cantando, né? E fazendo o elogio ao deus Dionísio. Né? Sem dúvida. Talento é uma coisa que, inclusive, hoje em dia tem gente que discute, que não existiria exatamente o talento, que todos podem fazer teatro. Isso é verdade, mas por outro lado eu acredito que sim, existe talento. Tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, mas essa pessoa que tem mais facilidade, que tem, vamos dizer assim, uma tendência mais clara para ser um bom ator, se ele não estudar, se ele não treinar exaustivamente, se ele não se dedicar àquilo com a seriedade de quem vai para a Lua, de quem vai numa missão espacial, ele não vai alcançar um resultado interessante, né? Então a dedicação é parecida com a que um atleta precisa ter, né? Esses atletas olímpicos que ficam buscando atingir marcas em qualquer área do esporte, você tem principalmente os esportes individuais, né? Você tem ele está lutando contra ele mesmo, ele tem um recorde que alguém antes tinha batido e ele vai tentar bater. Então ele se exige ao máximo, ele treina, ele tem
treinador que ajuda ele a alcançar esse máximo de desempenho. O ator também está nessa mesma faixa, é uma coisa física, mas também uma coisa mental, que ele precisa desenvolver mentalmente para ele estar em cena completamente, para ele não estar pensando em outra coisa, para ele conseguir entrar em cena e arrasar, né? Capturar o coração e a mente do espectador. Olha, tem técnicas para isso. Antigamente, muito lá na época da Grécia, por exemplo, quando era uma cultura oral, é, era toda era uma técnica que era cultural, transmitida socialmente, que era, por exemplo, a grande epopeia do Homero, a Ilíada e a Odisseia, que são livros, não eram livros, eles eram narrativas que foram transmitidas por mais de 200 anos, e tinham os aedos, que eram aqueles que decoravam e que repetiam aquilo. Depois lá, já no século VI a.C., aquilo foi fixado em papel. Então, a ideia de uma coisa que existe uma estrutura na própria forma daqueles textos que favorece a recordação, né? Então a técnica está entranhada ali. No caso do teatro, isso já foi mais importante, porque justamente houve um momento em que o teatro tinha um ponto. Então até, por exemplo, no Brasil, até 1930, os atores, os grandes atores, eles eram mestres do improviso. Mas eles dependiam de um ponto. O ponto era uma pessoa que ficava ali no pé dele, numa caixa, na frente do palco, com o texto, e que ficava cantando para ele o início das frases para ele ir lembrando. Isso fazia com que esses atores, esses grandes atores que tinham as companhias, Leopoldo Frois, Procópio Ferreira, Dulcina, a própria Bibi Ferreira, tivessem esse expediente de não estar falando exatamente o texto, de estar falando alguma coisa próxima do texto, porque era o que eles conseguiam lembrar ali na hora. A partir dos anos 50, quando o 40, 50, o teatro brasileiro entra na modernidade, digamos assim, na tradição moderna europeia, o ponto é abolido. Então isso exige que os atores decorem as cenas e vão para o espetáculo com a cena decorada. Essa técnica hoje ela está desenvolvida, porque é a mesma técnica que o pessoal que vai gravar novela usa, que decora as cenas das novelas. Eu acho que cada ator tem a sua técnica, não é uma coisa que tem assim um ovo de Colombo, mas é uma coisa que é o treino basicamente que faz isso, né? Então às vezes você vê um monólogo assim enorme e fala, nossa, como que esse ator decorou? Mas a pessoa acaba desenvolvendo uma técnica para tornar isso possível, né? É uma das. E também agora com o improviso retornando mais intensamente nesse teatro contemporâneo, esse texto, ele muitas vezes ele voltou a ser flexível, ele não está necessariamente precisa ser exatamente aquele texto que estava escrito no texto que o dramaturgo escreveu. Ele foi sendo construído com a parceria do ator no processo de criação. Então é um texto que o próprio ator está criando. Então também ele não é tão difícil ele decorar, porque é um texto que ele próprio criou, né? Eu acho que um dos problemas do teatro no Brasil é que tem pouco público. Eu diria que a maior parte da população brasileira nunca foi ao teatro e não tem uma experiência com o teatro, até porque atualmente com a televisão tão forte, com o cinema, com a internet, com o YouTube, com todos esses estímulos que são eletrônicos, que são mediados, por aparelhos, essa experiência presencial, ao vivo,
de um acontecimento que o teatro oferece, para ela acontecer, precisa de várias circunstâncias. Você precisa ter o espaço, você precisa ter o tempo da pessoa sair da sua casa e ir até lá, você precisa ter esse rito sendo preparado, né? Por isso, muitas pessoas nunca foram ao teatro, ou foram, talvez, conhecem o circo-teatro, talvez tenham brincado um pouco disso na escola. Então a escola pode ser a grande base para enfrentar esse grande problema que a gente tem. Tanto as pessoas que fazem teatro, como as pessoas que pensam teatro, como as pessoas que vão ao teatro, elas precisam ampliar essa cultura teatral para ela ser uma coisa menos elitizada e ela ser uma coisa mais transversal. Então a forma disso acontecer é que a gente tenha um investimento nas escolas, para que o teatro seja prática obrigatória nas escolas, associado aos processos pedagógicos, porque os processos pedagógicos eles ficam muito mais interessantes e intensos com o uso das técnicas do teatro, e também que a escola sirva para propagar o amor pelo teatro, porque se a criança na escola tem uma experiência boa com o teatro, se ela na escola assiste um espetáculo que é bom e que ela aprende a ver teatro, e quando o teatro é bom, a experiência do teatro é para a vida inteira, então eu costumo dizer, o beijo de Dionísio, não precisa mais o a mordida, de repente. Não, mas é uma coisa para sempre, é como se fosse inoculasse uma experiência que a pessoa quer ter de novo. Se as crianças têm essa experiência, elas vão levar para os pais esse desejo, essa vontade de ter essa experiência. Então elas vão acabar levando os pais para o teatro, e assim você entra num círculo virtuoso, né? E não nesse que a gente está hoje, que é cada vez menos gente vai ao teatro. E isso é muito, muito sério, isso é um dos problemas maiores que eu acho da nossa cultura, em geral, contemporânea no mundo inteiro, mas no mundo inteiro, na maior parte dos países, o teatro, assim como... Porque isso está ligado, é como se fosse uma alfabetização. Você precisa ser alfabetizado no teatro, você não precisa aprender nada, mas você precisa ter a experiência de ir ao teatro. E se essa experiência for boa, você quererá voltar ao teatro, né? A gente aqui no curso de artes cênicas da USP, a gente forma tanto praticantes no teatro como professores de teatro. E são os nossos alunos da área de teatro e educação que se especializam nessa enorme tarefa de ir para as escolas públicas. Diversos tipos de experiências, não só precisam ser em escolas, podem ser em comunidades, pode ser em ONGs, pode ser em situações cívicas, onde elas desenvolvem jogos de aprendizado em que os alunos passam a ser induzidos, digamos assim, a uma experiência teatral positiva. Em geral, isso pode desembocar, pode levar à produção de espetáculos, a fazer peças, ou pode ficar simplesmente com uma experiência lúdica, mas que passa também por essas crianças e esses adolescentes terem a motivação de irem ao teatro. E aí, essa ida ao teatro com esse acompanhamento desses alunos nossos, é o que a gente chama de formação de público, é um nome meio estranho, tem quem chame a escola do espectador, ou basicamente a ideia de uma experiência teatral com uma espécie de suporte, de apoio. Então você discute um pouco antes do espetáculo para preparar aquela pessoa, porque, por exemplo, a pessoa está acostumada a ver televisão. Quando você vai ver televisão, você está conversando ao mesmo tempo, está comendo e tal. Quando você vai ao teatro, não dá para ficar conversando, porque você atrapalha o espetáculo. Então, são treinos, são práticas, que se você é preparado para ela, você vai, essa prática é boa, é produtiva,
e depois quando você volta a discutir sobre aquilo que você experienciou, isso acumula um capital, acumula uma experiência que essa pessoa vai levar para o resto da vida, entende? E ela vai reproduzir, propagar essa experiência para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus netos, né? Então é assim que eu acho que a coisa pode mudar um pouco. E essa figura do professor na escola municipal com um treino específico para esse fomento é importantíssima. Sim, de algum modo, tem um filósofo grego, Aristóteles, que escreveu um livro lá em 2.400 anos atrás, chamado A Poética. E um pouco o que ele escreveu ali tem a ver com... Ele era um biólogo e ele estudava como a vida funcionava, né? Então, por exemplo, em relação ao teatro, ele estava interessado em entender o que acontece nesse fenômeno do teatro quando vão um monte de pessoas assistir os artistas fazerem uma encenação. Então e aí ele tenta pensar como que essa experiência pode ser melhor ou pior, ou qual que seria a forma dessa experiência alcançar o máximo êxito, por exemplo. Então ele define algumas questões que basicamente são que haja uma compreensão de uma história que tem começo, meio e fim, que eu consiga me envolver com essa história e que o destino do herói dessa história, da personagem central dessa história, seja suficientemente interessante, essa trajetória dele, para eu, através dele, ter emoções que eu, para tê-las na vida, precisaria me arriscar muito e talvez correr riscos que eu não correrei indo ao teatro, porque ele está vivendo uma experiência intensa de amor, de ódio, de guerra, de embates, que eu assistindo ele, eu tenho através dele, né? Então, essa sacada do Aristóteles, essa descrição que ele faz, que ele descreve a fenomenologia dessa experiência de assistir e de apresentar alguma coisa para quem está assistindo, ela é ainda a mesma quando eu estou assistindo uma novela, quando eu estou assistindo um filme, quando eu estou assistindo um espetáculo. Então, do ponto de vista do Aristóteles, ou dessa primeira teorização sobre esse fenômeno, eu diria que se trata sempre disso, quer dizer, seja um livro que eu estou lendo, que tem uma história, mas aí é uma experiência muito individual, mas sobretudo um filme, ou uma novela, ou uma série, elas têm uma estrutura dramática que o Aristóteles de alguma maneira descreveu, tanto que os manuais de roteiro de Hollywood, até hoje, eles usam mais ou menos essa base que o Aristóteles criou lá há mais de 2.000 anos. O que acontece mais contemporaneamente, que é o que o pessoal chama pós-dramático, é que já são formas espetaculares, espetáculos, em que você já não tem mais essa história tão clara, você não tem mais essa condução através de um personagem fixo. Então aí, nesse caso, o teatro mais tradicional, a dramaturgia, para usar a sua pergunta, ela se afasta da experiência, vamos dizer, física e de percepção que um espectador de um espetáculo, por exemplo, de dança, que não tem uma narrativa explicitada em diálogos ou mesmo nenhuma narrativa, oferece, porque a emoção ali é mais como se fosse a música. A música é mais abstrata, né? Claro que tem a música com letra, que a gente fica muito ligado na letra, mas a música mais abstrata, a música instrumental, a música, ela te pega pelo coração, pela alma, você é levado sem pensar muito, não pega pela cognição, né? Então, quando está ligado à cognição, está mais próximo da dramaturgia e dessa tradição aristotélica. Quando não está ligado à cognição, está ligado à percepção. Então aí os efeitos anímicos, assim, como que aquilo bate na minha alma, no meu coração, na minha pele, o ritmo,
a intensidade, a cor, a velocidade, são outros fatores que estão me afetando. Então você tem esse gradiente de possibilidades dessa experiência. Então quando você está mais na coisa da história, da cognição, você está mais perto da dramaturgia. Quando você está mais nesse outro lugar, mais sensível, mais de percepção, você já está nessa outra coisa que nem chama mais teatro, talvez. Chama, os ingleses costumam chamar isso de arte viva. O dramaturgo do teatro, ele pode também ser um bom roteirista, e é a mesma especialidade que está em jogo ali, e o ator da televisão e do cinema pode ser um bom ator de teatro. Isso acontece muito até com o poderio que a televisão passou a ter na cultura, né? E mesmo no cinema, muitos atores, mas são experiências muito distintas, né? Porque a experiência tanto do cinema como da televisão, o ator está sendo gravado em takes, em pedaços, né? Então é uma cena, é uma ação. E é bem diferente da experiência de você entrar no palco e não sair mais. E é você que está segurando aquela onda. Então, por isso que você tem atores que são ecléticos, que têm essa capacidade de serem bons atores de cinema e bons atores de teatro, e outros que têm mais dificuldade de um lado e de outro para fazer as duas coisas, né? Então, essa é uma ótima pergunta, porque é isso, até eu tenho discutido isso com muitos colegas e em muitos âmbitos. O que não existe no Brasil é uma política pública de Estado, não de governo, uma que exista em qualquer governo, para o teatro. Você tem política pública para a saúde, é o SUS, você tem política pública para o trânsito, você tem política pública até para o cinema você tem, mas para o teatro você não tem. O que você tem são experiências isoladas. Então aqui em São Paulo existe uma experiência muito bem sucedida que é o Programa de Fomento ao Teatro, que é uma lei municipal que obriga a prefeitura a todo ano selecionar projetos que são apoiados para um trabalho continuado. As pessoas podem trabalhar durante 1 ano, 2 anos, e isso faz com que os grupos sejam criados, que eles se fortaleçam, que eles se desenvolvam. Em geral, então existe uma dificuldade básica para sustentar essa atividade, que não em termos puramente comerciais. Por outro lado, e aí essa é uma questão muito importante, o teatro brasileiro e o teatro mundial sempre viveu na base da bilheteria, ou por muito tempo. Então, porque é lindo isso também. Você faz o que você entrega o que de melhor você tem, que é a sua arte, e você vende ela. Você vende porque as pessoas veem valor naquilo. Você compra uma coisa porque você vê valor naquilo. Então quando você vai ao teatro e paga um ingresso, você está colocando um valor naquilo. Então há quem ache que o teatro tem que ser completamente subsidiado. Eu não acho. Eu acho que o teatro precisa de subsídio, porque ele é uma arte muito cara, no mundo inteiro ele tem subsídio, e aí você pode ter programas específicos, isso que eu estou chamando de uma política, que podem apoiar em certas circunstâncias, certos projetos, certos grupos. Mas acho que também a gente tem que voltar a ter amor pela bilheteria, por conquistar o público, por cair nas graças do público. Porque muitos, até mais ou menos os anos 1970, o teatro brasileiro viveu basicamente de bilheterias, né? Então alguma coisa se perdeu aí nessa conexão entre o público e o teatro, né? Que está ligado com essa queda de público, que está ligada com esse público que já não vai ao teatro, né? Então fica a questão do ovo e da galinha. Onde que isso começou, essa disfunção começou? Eu acho que tem muitas razões, mas
Eu acho que, idealmente, a gente tem que ter as duas coisas. Tem que ter o apoio do Estado, organizado numa política ampla, para o Brasil inteiro, pensando em todas as regiões, em todas as faixas de teatro, né? E tem também que ter a bilheteria, tem que ter essa relação, que é uma relação de valor. Eu dou valor para aquilo, né? Que é de graça, muitas vezes eu acho que não tem muito valor, né? Então, nós estávamos falando disso, né? Assim, eu acho que antigamente havia no início dos anos 60, onde o abismo social era muito maior, havia essa ideia, vamos à periferia, vamos levar teatro à periferia. Em geral era uma coisa que não dava muito certo, porque as pessoas iam com uma cabeça de classe média, meio de esquerda, para levar. E não havia muita comunicação nessas coisas. Então, claro que eu acho que é multifatorial, eu acho que tem muitas políticas possíveis. Uma é você criar, por exemplo, ter espetáculos populares que você, mais nos centros das cidades, que você atraia um público com ingressos baratos ou com ingressos até grátis, eventualmente, para verem bom teatro. E o Sesc, por exemplo, um pouco cumpre essa função, né, aqui em São Paulo especificamente. Mas também você precisa ter levar o teatro, a prática do teatro para esses ambientes periféricos. Então, o que está acontecendo, eu assisti 2 espetáculos agora, nesse último mês. Um do grupo Estopou Balaio, lá do Jardim Romano, perto de São Miguel, que é um espetáculo de 4 horas, que você anda pelo bairro de São Miguel, pelas quebradas, pelas vielas. A comunidade do bairro está encenando junto com os artistas uma história sobre os índios que moravam lá há 400 anos. É maravilhoso esse espetáculo. Ou um outro espetáculo do pessoal do Taboão da Serra, do grupo Clariô, que tem lá um pequeno teatrinho que a comunidade vai, que quando chove não tem espetáculo que inunda, mas que está criando um público local. Então, esse é um caminho, porque aí não é aquela coisa de eu estou indo lá levar uma coisa estranha da minha cabeça. São espetáculos que nascem nessas comunidades, que falam para essas comunidades, e por conta desse programa de fomento, muitos jovens artistas da periferia começaram a ser fomentados a criar os seus grupos e a fazer esses projetos. Então esse é um caminho que eu acho sem volta e que deu certo, e agora a gente precisa levar isso para o Brasil inteiro. E agora a gente está discutindo um programa de ação para levar para o governo federal, para que haja uma política pública de Estado sobre o teatro. Porque de governo, senão acaba esse governo, já acabou. Tem que ser uma política transversal, como o SUS. Sabe? O SUS, ninguém quer acabar o SUS, né? Tem que ser uma política que ninguém quer acabar, que ela exista e ela continue para sempre, se Deus quiser, né?